evidência social. Doutor Yuri? Eu mesmo. Tá. E o doutor Luiz Eduardo? Dona Elizabeth, que está aqui em relator, parece que o recurso da Bradesco é mais amplo, não é? Eu comecei a decorar. A situação está na mesma proporção, não? Vamos começar pela ordem autorial. Então, doutor Yuri, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos. A situação tem um trabalho. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, Elizabeth Rocha, minhas saudações. Cumprimento também o excelentíssimo senhor desembargador Hélio Henrique, revisor, e o excelentíssimo senhor desembargador Albino Jacomel, vogal. Excelências, serei breve nos meus apontamentos, até porque a pretensão inicial da autora foi praticamente 100% procedente, apesar de nós termos, no total, 8 questões a serem apreciadas em ambos os recursos, 4 pela autora e 4 pelo réu. Eu serei napoleônico na apreciação dos pontos, né, uma vez que Napoleão Bonaparte dizia dividir para conquistar. Então acredito que há um ponto principal na pretensão autoral e um outro ponto principal na apreciação do réu, de modo que reduzo minhas considerações a 2 questões, respectivamente, com relação ao apelo da autora, a base de cálculo dos honorários de sucumbência do patrono da autora, que não foi esse advogado, foi o advogado que me precedeu em primeiro grau, passei a atuar apenas em segunda instância, justamente para efetuar a defesa dos direitos do meu colega, e com relação ao apelo do réu, a questão das multas. Eles levam 3 multas em um processo de cerca de 1 ano e naturalmente se insurge contra as penalidades processuais aplicadas. Excelências, com relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, devo chamar a atenção desde logo que nós temos veiculado a inicial 3 pretensões. Uma ação com acumulação de pedidos, as pretensões são mandamental, consignatória e indenizatória. Porém, a principal pretensão, de longe a mais importante de todas elas, é a mandamental. É a obrigação de fazer, consistente na reativação do seguro de vida que fora indevidamente cancelado pelo banco. As demais pretensões, a consignatória e a indenizatória, são meras decorrências da principal pretensão, né? Uma vez que a autora pretendia devolver o valor que fora estornado pelo banco quando do cancelamento indevido, e por isso a pretensão consignatória, e a indenizatória ela é decorrente exclusivamente ali das agruras que a autora enfrenta em leito de morte quando vê o seu seguro ser cancelado, né? Então, a pretensão mandamental, consistente na obrigação de fazer reativação do contrato de seguro, tem um valor equivalente ao proveito econômico inerente à pretensão mandamental, que é certo, é líquido, é aferível, que é o valor do capital segurado. E aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências, inclusive devo estender saudações às assessorias dos respectivos jogadores, uma vez que nos atenderam por telefone, receberam nosso e-mail com os memoriais para este julgamento e um acórdão oriundo da 8ª Câmara Civil deste egrégio tribunal, que foi encontrado após a interposição da apelação, por isso que encaminhamos por e-mail, um acórdão de 2021, num caso idêntico. Nós temos lá uma ação de obrigação de fazer, também com pedidos cumulados, e a seguradora se insurge em apelação, pleiteando a minoração dos honorários do advogado do autor, e essa pretensão foi desprovida pela 8ª Câmara Civil por entender que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico, que é exatamente o valor do capital segurado. Então, o Código de Processo Civil, sendo muito claro com relação à ação, ao processo que cumula pedidos, ter o seu valor equivalente ao somatório das pretensões, a pretensão que discute a existência ou inexistência de um ato jurídico, e no caso o ato jurídico é o próprio contrato do seguro de vida, é o valor do ato jurídico controvertido, né? E o valor desse ato jurídico, que é o seguro, é exatamente o capital segurado. E essa pretensão, esse proveito econômico almejado pela autora quando a ação é deflagrada,
ele é tão certo que a autora estava em leito de morte, existe essa peculiaridade, e a autora efetivamente falece no curso do processo. E a sua sucessora processual, única herdeira, ora apelante Olga, efetivamente recebe o valor do capital segurado tão somente graças à liminar que determinava, em caráter precário, a reativação daquele seguro. De modo que o proveito econômico obtido, de tão certo e claro que é efetivamente percebido pela parte, ao passo que esse valor foi afastado da base de cálculo dos honorários de sucumbência do patrono da parte que representou a autora, e a sua remuneração, em sendo fixada apenas com base na pretensão condenatória, será absolutamente desproporcional com relação ao proveito econômico obtido para sua patrocinada. Por isso, chama atenção com relação ao artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que dispõe que os honorários de sucumbência serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico e do valor da causa. E cada uma das pretensões tem o seu valor. A pretensão mandamental, consistente na obrigação de reativar o seguro de vida, tem o valor equivalente ao capital segurado, inclusive conforme precedente da 8ª Câmara Civil, colacionado em série de memoriais. E aqui, excelências, dialogando também com a sentença recorrida, nós constatamos que a magistrada, com todo respeito ao seu entendimento, ela altera o valor da causa, consignando em sentença que o valor da pretensão mandamental seria equivalente aos valores dos prêmios securitários que a autora teria que pagar ao banco até a renovação do contrato de seguro. Porém, não vejo correlação alguma entre o cálculo feito pela nobre magistrada e a pretensão mandamental, uma vez que o valor por ela calculado em sentença equivaleria a uma hipotética ação consignatória, uma hipotética ação que pretendesse consignar em pagamento as parcelas vincendas do seguro, o que não é o caso. A pretensão é mandamental de reativar o contrato. E então, nos parece que o valor da pretensão mandamental, obviamente, inclusive conforme o entendimento já mencionado da 8ª Câmara Civil, só pode ser o valor do próprio capital segurado. E agora, excelências, usando também do tempo regimental para fazer nossas contrarrazões ao recurso do réu, consigno que a questão das multas, a principal multa contra a qual eles se insurgem é a multa pelo descumprimento da liminar. E a multa imposta para a reativação liminar do seguro, ela foi uma multa única. Isso deve ser muito enfatizado, não uma multa periódica. E o Código do Processo Civil, no seu artigo 537, parágrafo 1º, inciso 1, prevê a possibilidade de o magistrado revisar o valor da multa periódica. E a multa única fixada pela magistrada, ela foi arbitrada com base no próprio poder geral de cautela da juíza, que na sua prudência constata que a autora está em estágio terminal de câncer, em leito de morte, e teve seu seguro cancelado. E é iminente o passamento da autora e a necessidade de ativar o seguro, e é por isso que ela arbitra uma multa proporcional à gravidade do caso que lhe chega ao seu conhecimento. Inclusive, aqui é interessante constatar que a própria magistrada, no exame prelibatório que ela faz ao deferir a liminar, constata que o valor daquela pretensão mandamental é o valor do capital segurado, tanto que arbitra a multa pelo descumprimento da liminar em percentual incidente sobre o valor do capital segurado, que era o valor da pretensão do proveito econômico almejado pela parte. Então, excelências, chamo por fim a atenção com relação a um necessário distinguishing a ser feito com relação a precedente desta colenda 10ª Câmara Civil, trazido pelo réu em sede de apelação, porque no precedente trazido com relação à minoração de multa, houve uma situação de inércia do autor que permanece 18 meses esperando a incidência de multa periódica para então postular a cobrança daquela multa que tornou-se mais de 20 vezes maior que o valor da causa. Nós temos, com certeza, uma situação fática muito diferente dos presentes autos.
de modo que essa distinção merece ser levada em consideração, uma vez que a situação fática é totalmente diversa do precedente trazido, do precedente colacionado. Então, excelências, são estes os termos da nossa postulação. Eu agradeço imensamente a atenção e a compreensão de vossas excelências e me despeço da tribuna, deixando minhas cordiais saudações. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Yuri. Você agora a palavra.